Salut! Você sabe como usar encore e toujours em francês? E o que significa cada um deles? Então, se você não sabe, já aproveita, já dá um like nesse vídeo e aproveite para ficar até o final para aprender tudo hoje. Eu sou Maria Rita do Quero Falar Francês. Se você ainda não está inscrito no meu canal, aproveite para fazer a sua inscrição, porque toda quinta-feira tem um vídeo novo para vocês. As palavras encore e toujours são advérbios de tempo e eles são usados em contextos diferentes. O encore significa ainda em português e o toujours significa sempre. Então vamos ver primeiro os exemplos com a palavra encore. Primeiro exemplo. Tu as encore le dictionnaire de français? Tu as encore le dictionnaire de français? Então você ainda tem o dicionário de francês? Uma outra frase. Elle fait encore sa recherche. Elle fait encore sa recherche. Então ela ainda faz a sua pesquisa. O encore, ele pode ser usado também para expressar a repetição no sentido quando a gente fala de novo. Por exemplo, il va encore répéter la même histoire. Il va encore répéter la même histoire. Então, ele vai de novo repetir a mesma história. Ele também pode ser usado no sentido de mais uma vez ou uma vez mais. Por exemplo, il a oublié encore une fois mon anniversaire. Il a oublié encore une fois mon anniversaire. Ou seja, ele esqueceu de novo o meu aniversário. Então, nesse caso, nós estamos usando encore une fois. Encore une fois. E quando a gente quer falar ainda não, nós falamos pas encore. Pas encore. Um exemplo para vocês. Il est arrivé? Non, pas encore. Il est arrivé? Non, pas encore. Então, ele chegou? Não, ainda não. Nós podemos também usar o encore diante dos advérbios mieux, moins, plus. E nesse caso, nós teremos encore mieux, encore moins, encore plus. Então, aí nós temos encore mieux, ainda melhor, encore moins, ainda menos, e encore plus, ainda mais. Por exemplo, vous croyez que nous pouvons faire encore mieux? Vous croyez que nous pouvons faire encore mieux? Então, você acredita que nós podemos fazer ainda melhor? Um outro exemplo para vocês com encore moins. Quand il y a beaucoup de gens, on écoute encore moins. Quand il y a beaucoup de gens, on écoute encore moins. Então, quando tem muita gente, nós escutamos ainda menos. E agora um exemplo com encore plus. L'industrie veut produire encore plus. L'industrie veut produire encore plus. Então, a indústria quer produzir ainda mais. Agora nós vamos ver os exemplos para a palavra toujours, que significa sempre, como nós já vimos, né? Então, um exemplo para vocês. Elle raconte toujours les mêmes histoires. Elle raconte toujours les mêmes histoires. Então, ela conta sempre as mesmas histórias. Um outro exemplo para vocês. Ces mesures ne sont pas toujours nécessaires. Ces mesures ne sont pas toujours nécessaires. Então, essas medidas não são sempre necessárias. Quando nós queremos falar quase sempre, nós falamos presque toujours. Presque toujours. Un exemple. Nous allons presque toujours au même restaurant. Nous allons presque toujours au même restaurant. Então, nós vamos quase sempre no mesmo restaurante. E quando nós queremos dizer desde sempre, desde o início, há muito tempo, nós podemos usar depuis toujours. Por exemplo, ça fait longtemps qu'ils habitent ici. Ça fait longtemps qu'ils habitent ici. Então, faz muito tempo que eles moram aqui. A resposta, oui, depuis toujours. Oui, depuis toujours. Então, ó, desde sempre. O toujours, ele também pode ser usado no sentido de uma continuidade. Por exemplo, quando você chega num lugar, você entra numa sala e tem alguma pessoa lá, você fala, nossa, você ainda tá aí? Você vai usar tu es toujours là? Tu es toujours là? O encore e o toujours, eles podem ser usados como sinônimos em dois casos. Quando você tem uma situação no passado, mas que ela exprime uma continuidade no presente ou no futuro. Por exemplo, quando você fala assim, ó, nous ne pouvons pas sortir parce qu'il neige encore.
Nous ne pouvons pas sortir parce qu'il neige encore. Ou você pode falar Nous ne pouvons pas sortir parce qu'il neige toujours. Nous ne pouvons pas sortir parce qu'il neige toujours. Então, nós não podemos sair porque ainda está nevando. E o segundo caso é em uma frase negativa sobre algo que ainda não se realizou. Por exemplo, Elle n'est pas encore arrivée. Elle n'est pas encore arrivée. Ou você pode falar Elle n'est toujours pas arrivée. Elle n'est toujours pas arrivée, ou seja, ela ainda não chegou. Mas atenção, hein, porque a ordem na negativa muda, como vocês viram. Eu falo assim, ó, Elle n'est pas encore arrivée, mas eu falo Elle n'est toujours pas arrivée. Então preste atenção no uso dessas duas palavras. Então essa foi a nossa aula de hoje, o uso do toujours e do encore. E eu quero que agora você deixe aqui nos comentários uma frase, ou com a palavra encore, ou com a palavra toujours, ou com as duas se você quiser, ok? Se você gostou do nosso vídeo de hoje, curta e compartilhe. Au revoir, à la prochaine!